Olá pessoal, boa noite. E hoje a gente está aqui reunido, né, para mais uma aula, para a gente dar continuidade à nossa cadeira de saúde da criança e do adolescente. Espero que vocês estejam gostando da cadeira. E hoje a gente vai falar sobre os exames da triagem neonatal, né? Então, triagem neonatal, né? O que seria isso? Então, assim, pessoal, são aqueles exames que eles devem ser feitos nos primeiros dias de vida do bebê. Então, logo após o nascimento do bebê, tem que ser feita essa triagem, tá? É através dessa triagem neonatal que vão ser descobertas, que podem ser descobertas, né? Várias doenças congênitas vão ser descobertas, detectadas. Doenças congênitas, como eu já falei para vocês, são doenças que a gente já nasce com ela, né? Então, congênitas que já vêm desde o nascimento, tá? Que é diferente daquela que a gente adquire no decorrer da vida, tá? Então, a triagem neonatal vai servir para isso, para fazer a detecção desse tipo de doença. Sem falar, né, que assim, muitas vezes o bebê ele nasce doente, com alguma doença, porém, no princípio ele não vai demonstrar nenhum sintoma, né? Então ele vai ter aquelas doenças que elas vão ser silenciosas, assintomáticas. Então, por isso a necessidade de se realizar essa triagem, né? Porque é como uma forma de detectar de forma precoce as doenças que possam existir, né? Que o bebê ele venha a nascer, tá? Então, a gente fala que todo bebê que nasce no Brasil tem o direito a realizar gratuitamente 4 exames muito importantes para a sua saúde, certo? Então, o Brasil, ele disponibiliza, né, de forma gratuita esses 4 tipos de exame para as mães, de forma gratuita, não vão pagar nada pelo SUS, e são exames que vão detectar muitas doenças, tá? São 4 exames, porém não são só 4 doenças que vão detectar. Cada exame desse vai detectar vários tipos de doenças congênitas, tá? Então vamos começar. Tem o teste do pezinho, tem o teste do olhinho, tem o teste da orelhinha e o teste do coraçãozinho. Aí a gente vai falar de cada um. Vamos começar falando do teste do pezinho, né? Eu já tinha comentado com vocês sobre o teste do pezinho em outra aula, acho que foi na aula de exame físico, não estou bem lembrada, mas eu já comentei com vocês que o teste do pezinho, ele deve ser realizado entre o 3º e 5º dia de vida, tá? Então, entre o 3º e 5º dia de vida é o ideal a se realizar esse teste. Tem mãe que não faz, que não leva o bebê, porque esse teste, ele é realizado já depois que a mãe tem alta, né, com o seu filho. A mãe ganhou seu bebê e teve alta para casa, aí com 3 ou 5 dias ela tem que retornar, geralmente é numa unidade básica de saúde que faz. Aqui em Serra Talhada é lá no CESP, né, que é o Centro de Reabilitação. Então, no 3º ou 5º dia, o ideal é que seja feito esse teste para diagnosticar de forma precoce, tá, minha gente? Então, assim, tem mãe que não leva. Aí, quando vem levar, já tem passado vários dias, certo? Então, o teste do pezinho, ele pode ser feito até, vamos dizer assim, um mês, né? 30 dias. Porém, o ideal é que seja realizado nesses dias que eu disse para vocês, entre o 3º e 5º dia. Porque são doenças que são muito graves, doenças perigosas, que requer um tratamento imediato. Então, a partir do momento que é detectada uma dessas doenças, o tratamento já tem que ser realizado imediatamente, tá? Porque são doenças que a maioria dela vai mexer com a parte neurológica da criança, com a parte mental da criança. Então, que se não for tratada essa criança, ela vai desenvolver um distúrbio mental, tá? A maioria delas. E esse teste do pezinho, como eu disse a vocês, eles detectam 6 doenças diferentes, tá? No público, né? O oferecido pelo Ministério da Saúde. Pelo particular, como eu já disse a vocês, ele vai detectar mais de 50 tipos de doenças diferentes, né? Porém, é um exame que deve ser muito caro, também não sei o preço. E pelo Ministério da Saúde são 6, porém são 6 doenças graves. Então, que é muito importante, né? Que se aquela criança nascer com aquele tipo de doença, que seja detectado, tá? E a maioria dessas doenças são doenças do aparelho metabólico. Então, são distúrbios
do aparelho metabólico daquela criança, né? Tem apenas a anemia falciforme, que a anemia falciforme ela é um probleminha hematológico, né? Problema no sangue da criança. E nós temos a fibrose cística, que também vai ser um problema mais na parte respiratória, além do bebê, mas as outras 4 são todas problemas do sistema metabólico. E esse exame, ele é feito da seguinte forma, né? O bebê é feito na parte do calcanhar da criança, né? No pezinho dele, vai ser furado ali com a lancetazinha, na parte do calcanhar, tá? Que é a partezinha que, vamos dizer assim, tem uma maior vascularização. Então, furou ali e vai sair muito sangue, tá? Então, faz essa coleta no pé do bebê e coloca nesse filtrozinho de papel. Não sei se tá dando para vocês verem, tá? Esse filtro de papel, ele vem com algumas bolinhas. Aí vai colocando sangue nesse filtro de papel, certo? São 5. No caso, agora são 6, né? Cada uma que é para uma doença. Aí, depois que é coletado, esse sangue é enviado para o laboratório que faz o exame, tá bom? Aí, caso dê alguma alteração, né? Digamos que dê positivo para alguma dessas doenças. Aí, o ideal é que seja refeito o teste. Então, esse teste ele é feito novamente, né? Para ver se não foi um erro. Se der continuar dando positivo, aí tem que encaminhar o mais rápido possível esse bebê para um especialista, para ele iniciar o tratamento. As doenças são fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, doença falciforme, fibrose cística, deficiência da biotinidase e hiperplasia adrenal congênita. Tá? Nós vamos falar de cada uma delas individualmente. Para realizar o teste do pezinho, a família deve levar o recém-nascido, né, entre o 3º e 5º dia, eu já tinha falado sobre isso. E o Sistema Único de Saúde garante atendimento com os médicos especialistas. Então, assim, caso aquela criança ela seja detectada com alguma dessas doenças, o Ministério da Saúde, o SUS, né, vai garantir o tratamento completo para essa criança. E se for aquelas doenças que, vamos dizer assim, não tem cura, a doença que vai levar a vida toda, né, esse bebê vai viver a vida toda com aquela doença, todo esse tratamento durante todo o período de vida dele, né, o acompanhamento também vai ser dado pelo SUS, tá? Então, de forma gratuita, ele vai ter esse acompanhamento desde o nascimento, né, até a vida toda dele. E o teste é feito no pezinho, né, por ser uma região bastante irrigada do corpo, o que facilita o acesso ao sangue para a coleta de amostra, né. Dizem que esse tipo de teste, ele não é tão dolorido, né. A criança chora, lógico, porque está recebendo uma picadinha ali, mas dizem que a sensação do teste do pezinho é menos dolorida do que se fosse tirar esse sangue da veia do bebê, né. Se tivesse que tirar com a seringa ali, quando a gente faz exame de sangue normal. Então, dizem que a parte do teste do pezinho, o furinho que dá ali no pé, dói bem menos do que se fosse na veia. Bom, minha gente, nós vamos começar falando sobre a fenilcetonúria, né? É um nome bem diferente, tá? Fenilcetonúria é uma doença rara, congênita e genética, ou seja, raramente uma criança vai nascer com esse tipo de doença. É uma doença congênita, a criança nasce com ela, não é uma doença que é adquirida no decorrer da vida. E é genética, ou seja, ela pode ser passada de pai para filho, de mãe para filho, né? Infelizmente tem essa carga genética aí nessa doença, né? Então, se alguém da família teve esse tipo de doença, né? Pode ser que outra pessoa da família que venha a nascer, nasça com a doença também, porque leva essa carga genética, na qual a pessoa nasce sem a capacidade de quebrar adequadamente moléculas de um aminoácido chamado fenilalanina. Nome estranho, né, minha gente? Então, deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês. Como eu falei, a fenilcetonúria, ela vai ser uma doença do metabolismo da criança, tá?
Nós temos o nosso sistema metabólico, né? O que é que o sistema metabólico ele faz no nosso organismo? Né? Então, por exemplo, quando a gente ingere um determinado alimento, aquele alimento ele vai ser quebrado, né? Então vai ser separado ali os nutrientes, que é o que a gente chama de metabolismo, tá metabolizando ali, você está fazendo aquela separação, né? Então os nutrientes, o que é bom, o que nos serve, vai ser enviado para a nossa corrente sanguínea, né? E vai servir como alimento, como nutrição para o nosso corpo. E o que é ruim vai ser eliminado, né? Então, o que vai ser eliminado ali pelas fezes. Então, o sistema metabólico, ele trabalha nessa parte também, né? Nessa parte de quebra de alimento, de metabolizar alimentos. Para fazer essa metabolização de alimentos, o nosso organismo precisa de alguns componentes, né? Então, são enzimas, são alguns tipos de vitaminas, alguns ácidos, tudo coisas que são produzidas pelo nosso organismo. Então, precisa dessas enzimas, desses ácidos, essas vitaminas, para ajudar na metabolização daquele alimento. E cada alimento vai ter o tipo de enzima, de vitamina específica, né? Então, por exemplo, uma proteína tem um tipo de enzima específica, aí o alimento é um carboidrato, então o carboidrato já vai precisar de um tipo de enzima diferente para fazer essa quebra, né? Então, é uma gordura, então a gordura também é um outro tipo de enzima, de ácido, que vai precisar para fazer esse metabolismo, né? Essa parte de metabolização. Então, quem tem a fenilcetonúria, está dizendo assim, que nasce sem a capacidade de quebrar adequadamente moléculas da fenilalanina. Então, essa pessoa ela não vai produzir a enzima, que seria essa enzima, iria ajudar a quebrar esse tipo de aminoácido, a fazer essa quebra. Então, não tem, vamos dizer assim, eu nasci com essa doença, né? Então, eu não tenho como eu fazer a quebra, a metabolização desse aminoácido aqui, fenilalanina, tá? Então, não tem como metabolizar esse aminoácido. Se não tem como metabolizar esse aminoácido, o que é que vai acontecer no meu corpo? Ele vai se acumular, tá? Então, ele vai se acumular, vai ficar em grande quantidade na minha corrente sanguínea, né, no meu organismo. E o acúmulo dessa substância aqui, que é um aminoácido, é o que vai gerar os problemas dessa doença, tá? Que vai gerar, que pode causar problemas neurológicos graves, tá? A criança que vai ter isso aí, se não fizer o tratamento adequado, ela vai criar um distúrbio mental, né? Ela vai desenvolver um distúrbio mental, fora outros problemas também, tá? Então, toda vez que a gente falar geralmente, em problemas assim com enzimas, aminoácidos, essa questão da metabolização, que não faz. Aí por conta disso ocorre o acúmulo daquela substância, entendeu? Porque a substância no nosso corpo, tudo tem que ser feito com equilíbrio, né? Tem que ter a quantidade certa. Então, se algo não está funcionando direitinho, aí a outra parte vai se acumular e vai virar veneno no nosso corpo, certo? Então, a fenilcetonúria é isso. Certo? Então, não tem como metabolizar a fenilalanina, né, que é um tipo de aminoácido que está presente em alguns alimentos. É causada por uma mutação genética, eu já tinha dito, que é passada de pai para mãe, né? E os portadores de fenilcetonúria não conseguem metabolizar a fenilalanina, portanto, o excesso dessas moléculas no sangue se transforma num ácido que exerce ação tóxica em vários órgãos, especialmente no cérebro, tá? Então, vai atingir vários órgãos do nosso corpo, esse excesso dessa substância, e principalmente no cérebro. Por isso que eu disse que causa retardo mental, né? Problema mental. Sem o diagnóstico precoce e início do tratamento antes dos 3 meses de vida, a criança afetada pela fenilcetonúria apresenta um quadro clínico clássico, caracterizado por atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, essa criança ela vai ter um retardo, vai ser aquela criança que vai ter problema mental, que ela não vai andar na idade certa, que não vai fazer nada que uma criança da idade dela faz, né? Questão de andar, de comer sozinha, entendeu? Essa parte neuropsicomotora. Então, vai atingir tanto a parte cerebral da criança quanto a parte motora. Deficiência mental, comportamento agitado ou padrão autista, então vai ser aquela criança que ela vai ser hiperativa,
né? Aquela criança que não para, aquela criança agitada, vai ter convulsões, e convulsões a gente sabe, né, que é uma alteração do cérebro, e alterações eletroencefalográficas e odor-característicos na urina. Então, tudo na parte cerebral ali vai estar alterado, né? Até porque, como eu falei, vai ter convulsões. Convulsões é a parte, mexe com a parte cerebral ali, né? Que é quando o nosso cérebro, ele fica dando descargas elétricas. Então, por isso que a gente fica, quem tem convulsão, né, fica todo se debatendo, que ali são atividades elétricas do corpo, é como se fosse energia. Aí ali é uma carga elétrica, por isso que eles ficam se debatendo, quem tem convulsão. Então, tá falando aqui, se até 3 meses a criança ela não começar a ser tratada, até os 3 meses de vida, aí ela vai desenvolver esses quadros aqui que eu citei para vocês. Então, por isso, o tratamento, o diagnóstico precoce para iniciar o tratamento precoce. E quais são os principais sintomas, né? Então, assim, normalmente a criança que tem fenilcetonúria, ela não vai apresentar sintomas, né? Então, o teste do pezinho é o ideal, porque a criança não tem sintoma nenhum, então o teste ele vai diagnosticar. Aí, com o passar do tempo, dos meses, é que aquela criança, ela começa a desenvolver sintomas, né? Então, você vê que aquela criança não é uma criança normal. Então, normalmente, a partir de 6 meses, por aí, é que a criança ela vai começar a desenvolver os sintomas. E quais são? Eles podem ser leves ou graves. Vai depender do grau da fenilcetonúria, tá, minha gente? Então, ele vai ter deficiência intelectual, né? Então, a questão mental é uma criança que não vai entender nada, que não vai conseguir ter a aprendizagem normal, né? Aquela criança com distúrbio mental mesmo. Hiperatividade, né? Como eu falei, é aquela criança que não para. Alteração no crescimento, né? Então, também vai ter essa alteração no crescimento. Vai ser aquela criança que ela não vai se desenvolver de forma normal como as outras crianças. Dermatite tópica, né? Então, dermatite tópica são o quê? Doenças de pele. Então, ela pode apresentar também doenças de pele por conta do excesso desse aminoácido, tá? Cadê? Não tá aqui, tá? Por conta do aminoácido, aquela fenilalanina, tá? Tamanho da cabeça pequena, então pode ser uma criança que ela tenha microcefalia, eu já falei de microcefalia, né, na nossa outra aula de exame físico. Então, com convulsões, tremores, odor desagradável na respiração, pele e urina, tá? Por quê, minha gente? Porque o excesso desse aminoácido é tanto aminoácido, né, porque o corpo não tá expulsando, não tá metabolizando, tanto excesso que altera até ali, vamos dizer assim, as secreções corpóreas daquela criança. Então, a urina, a saliva, o suor daquela criança vai ser um odor forte, tem um odor diferente. Pele clara e olhos claros, se comparados com outros membros da família. Então, vai ser aquelas pessoas que elas vão ter o olhinho mais claro, a pele mais clara, o cabelinho mais claro. Por quê? Porque quem tem esse tipo de doença vai ter uma diminuição também na produção da melanina. A melanina é o que dá cor, né, ao que a gente tem no nosso corpo, né? É como se fosse o pigmento da gente. Quanto mais melanina a gente tem, mais a gente tem a pele escura, a gente tem o cabelo escuro, o olho escuro, né? Então a melanina é quem dá essa cor a gente, tá? Então quem tem a fenilcetonúria normalmente tem pouca melanina, produz pouca melanina. Então vai ter uma pele mais clara, né? Um cabelinho mais claro, o olhinho mais claro. Bom, aqui foi tipo um resumão, né, do que a fenilcetonúria pode causar. E outra dica, minha gente, ela também é conhecida como PKU, tá? Então, se vocês ouvirem esse termozinho PKU, a gente tá falando de fenilcetonúria, né? Então, eu já falei, eu não vou repetir não, aqui é só como se fosse um resumo do que eu falei, dos sintomas, né, do que a doença causa. Um outro tipo de doença que o teste do pezinho ela vai detectar, né, é o hipotireoidismo congênito. O hipotireoidismo é uma doença que acontece nas pessoas adultas também. Só que são, assim, no decorrer da vida daquela pessoa, ela pode desenvolver.
Só que aí a gente tá falando do congênito, né? Eu já falei, congênito nasce com ela. Então é aquele bebezinho que já vai nascer com hipotireoidismo, né? Então é assim, minha gente. Nós temos a nossa tireoide. A tireoide é uma glândula que fica aqui no nosso pescoço, né? A gente tem a nossa tireoide. Então essa tireoide, ela vai produzir hormônios, principalmente os hormônios T3, que a gente fala, T3 e T4, tá? Então a tireoide, ela produz essas duas glândulas, e essas duas glândulas, elas trabalham regulando também o nosso metabolismo. Então, ela regula a questão da energia da gente, né? Então, a gente sabe que a energia, ela é produzida de que forma? Da glicose, né? Então, conforme a gente come carboidrato, a gente come açúcar, vai se formando a glicose. E aquela glicose ali, ela é transformada em energia, né? Por isso que a gente tem energia, né? Para fazer as coisas no dia a dia. Aí, quem faz essa metabolização, essa transformação, né, de glicose em energia, são esses hormônios da tireoide, o T3 e o T4, tá? Então, como ele faz essa produção, quem tem o hipotireoidismo vai ter um problema na tireoide. Então, essa tireoide, ela vai diminuir essa produção de T3 e T4. Então, vai ser uma criança que vai ter pouco hormônio tireoide, né? Pouco hormônio da tireoide. Então, não vai ser possível fazer essa metabolização, essa transformação de glicose em energia de forma normal, certo? Então, vai causar vários problemas na criança, inclusive também alterações neurológicas, tá? A maioria dessas doenças que são metabólicas, quando ocorre essa alteração, né, no sistema metabólico, vai ocorrer problemas neurológicos, né, problemas mentais. Então é isso, minha gente. O hipotireoidismo é isso. Hipo, de menos. É quando a glândula tireoide, ela produz pouca quantidade dos hormônios T3 e T4, tá? Então, estão diminuídos ali aqueles hormônios, certo? Então, isso é o que é o hipotireoidismo. É uma alteração metabólica em que a tireoide do bebê não é capaz de produzir as quantidades adequadas dos hormônios tireoidianos, o T3 e T4, podendo comprometer o desenvolvimento da criança e provocar alterações neurológicas permanentes caso não seja devidamente identificado e tratado. Tá? O bom é que o hipotireoidismo ele pode ser tratado, né? Então, através de quê? Através de hormônios, né? Se o T3 e T4 ele está em pouca quantidade, então vai ser administrado esses hormônios na criança, né? Para que aumente e que fique na quantidade ideal, certo? Então, o tratamento da criança vai ser hormonal. Então, por isso também que é bem importante que seja realizado de forma precoce a detecção, para começar o tratamento de forma rápida e que não venha a prejudicar o bebê em nada. O diagnóstico do hipotireoidismo é feito ainda na maternidade e caso seja identificada alteração na tireoide, o tratamento é iniciado logo em seguida através da reposição hormonal, né? Foi o que eu falei. E não tem cura, porém, quando é diagnosticado e o tratamento são feitos cedo, a criança consegue desenvolver-se normalmente. Então, é uma criança que ela vai conseguir viver a vida toda dela de forma bem, de forma saudável, porém, né, ela vai ter que estar sempre tomando ali os hormônios, né, para se manter no nível ideal, tá? Aí aqui eu botei a foto, ó, vocês estão vendo aqui mostrando a tireoide, como é. A glândulazinha da tireoide fica bem pertinho aqui da nossa traqueia, tá vendo? Ela é quem produz esses hormônios. E aqui é a foto de uma criança com hipotireoidismo. Tá vendo? Você já vê, assim, olha pra ela, você vê que é uma criança que tem algo errado, né? Você vê, geralmente são crianças que elas não conseguem fechar a boquinha, elas sempre ficam com essa boquinha entreaberta, porque a língua deles são maiores. É uma língua que, vamos dizer assim, desenvolve muito o tamanho. Aí eles não conseguem ficar com a boquinha fechada, totalmente fechada, né? Sempre fica com essa carinha aqui, assim, a boquinha abertinha. Então, sempre que vocês veem, lógico, tem outros tipos de doença, mas muitas vezes quando você vê alguém que tem, assim, esse semblante, aí vocês já possam imaginar que é uma pessoa que pode ter hipotireoidismo, tá? E quais são os sintomas?
Ó, tá vendo? Outras fotos de outras crianças, tá vendo que ela sempre tem aquela boquinha abertinha por conta da língua. Aí, quais são os sintomas? Apesar de existirem sintomas, somente cerca de 10% dos bebês que sofrem de hipotireoidismo é que os apresentam. Isso porque o diagnóstico é feito ainda na maternidade e o tratamento de reposição hormonal é iniciado logo em seguida, né? Então, geralmente, fez o teste do pezinho, é detectado, já inicia o tratamento, então a criança não vai ter esses sintomas que eu vou citar para vocês. Quais são os principais, né? Por conta do nível baixo de T3 e T4. Então, vai ser hipotonia muscular, que corresponde aos músculos muito flácidos. Então, é aquela criança que ela não vai conseguir ficar em pé, ela não vai conseguir se sentar direito, né? Não tem o desenvolvimento normal de uma criança daquela idade, né? Porque ela tem os músculos flácidos, tá? Ela não tem aquela resistência de segurar os músculos, né, e de se manter. É tanto que você está vendo essa criança, ela está segurada, está sendo segurada por uma mão. Provavelmente ela não consegue ficar em pé sozinha. Aumento do volume da língua, né, que foi o que eu falei. Hérnia umbilical, então pode acontecer daquela criança ela desenvolver uma hérnia umbilical. Desenvolvimento ósseo comprometido, então o desenvolvimento ali da parte óssea vai também ter problema. Dificuldade respiratória, bradicardia, né, que são os batimentos cardíacos da gente de forma mais lenta, então é aquele pulso fraco, tá? Que está abaixo do ideal. Vai ter anemia, vai ter sonolência excessiva. Por que sonolência excessiva? Porque, como eu disse, o T3 e o T4, eles são responsáveis em transformar a glicose em energia. Então, se tá tudo errado ali, a quantidade tá pouca, não está sendo transformada em energia, aquela glicose. Então, se não tem energia, vai dar sonolência, né? Vai dar sono, vai dar cansaço. Dificuldade na alimentação, atraso na formação da primeira dentição, pele seca e sem elasticidade, retardo mental e atraso no desenvolvimento neuronal e psicomotor. Então, essa parte mental, né, psicomotora da criança, ela vai ficar toda atrasada, vai ficar toda alterada, tá? Então, por isso o tratamento precoce. E nós vamos falar agora de anemia falciforme, certo? Então, minha gente, para a gente saber o que é anemia falciforme, a gente tem que lembrar lá da aulinha de anatomia, ali a parte das células sanguíneas, né? Das células de sangue. Não sei se foi em anatomia que vocês viram, foi em histologia, não sei. Mas tem a parte, né, de que vocês estudam essa parte das células. E para a gente lembrar, o nosso sangue, né? Ele é composto de células. Aí nós temos, quais são elas? Nós temos os glóbulos vermelhos, que os glóbulos vermelhos são a mesma coisa de hemácia e de eritrócito. Esses três nomes são a mesma coisa, né? São os glóbulos vermelhos. Esses glóbulos vermelhos, eles são responsáveis, né, por carregar a hemoglobina, e essa hemoglobina, ela transporta o oxigênio, né, por todo o nosso corpo. Então, vamos dizer assim que, então, essa parte da hemácia, junto com a hemoglobina, eles vão transportar o oxigênio, né, por toda a corrente sanguínea. Então, pega esse oxigênio ali do pulmão, aquele oxigênio ali do pulmão, e vai levar por todo o corpo da gente, por toda a corrente sanguínea, porque todos os órgãos da gente, né, são mantidos por oxigênio. E esse oxigênio vai estar ali presente no nosso sangue. E quem leva, quem transporta, vai ser as hemácias junto com as hemoglobinas, certo? Então, a primeira célula, hemácias, eritrócitos ou glóbulos vermelhos. Nós temos um segundo tipo de célula sanguínea, que são as células brancas, né? Os glóbulos brancos, ou células de defesa, como vocês queiram chamar, né? Ou leucócitos, também é a mesma coisa. Então, são aquelas células que, por exemplo, quando ocorre alguma infecção no nosso corpo, ou quando a gente entra um micro-organismo, né, uma bactéria, um vírus, né, penetra no nosso organismo, é uma forma, eles começam a tipo querer lutar ali contra aquele micro-organismo, né, que é combater. Então, quem faz esse combate são as células de defesa, os leucócitos, certo? Então, eles aumentam e vão ali tentar combater aquela infecção.
ou aquele micro-organismo. É tanto que quando a gente está com alguma infecção no nosso corpo e a gente faz um exame de sangue, lá vai dar os leucócitos aumentados, né? Porque eles aumentam como forma de combater aquela infecção. Então, é o segundo tipo de célula. E também nós temos as plaquetas, né? Que as plaquetas, elas são responsáveis pela nossa coagulação, a parte de coagulação da gente. Se não existissem plaquetas, se a gente levasse um simples cortinho, a gente ia sangrar até perder todo o nosso sangue, né? Então, a gente levou um corte na mão, por exemplo, as plaquetas, elas agem ali, né? Fazem a cascata de coagulação ali e coagula aquele sangue, né? Estanca, vamos dizer assim, estanca aquela hemorragia ali, aquele sangramento, né? Então, as plaquetas agem nessa parte, de coagular. Então, são essas três células sanguíneas que a gente tem. Na anemia falciforme, como a gente fala anemia, né? Então é uma doença hematológica, é uma doença do sangue. Na anemia falciforme, a alteração dela vai ser nas hemácias, nos glóbulos vermelhos, certo? Na parte de que leva o transporte de oxigênio para o nosso corpo. A alteração vai ser nas hemácias. De que forma? Aqui eu vou ter o exemplo, minha gente. Aqui é uma hemácia. Tá vendo como ela é? Ela é bem redondinha, parece um comprimidozinho. Tá? Ela é bem redondinha. Este é o formato da hemácia normal. Quando uma pessoa ela tem anemia falciforme, o formato da hemácia dela é diferente. A gente fala assim que é em formato de foice, porque é um formato comprido, né? Parecendo uma foice mesmo. Aqui, ó. Aí a hemácia fica nesse formatozinho. Olha a diferença. A hemácia ela é bem redondinha, a hemácia normal, e a hemácia com anemia falciforme, a hemácia falciforme é assim, comprida, parecendo uma faquinha, uma foice mesmo, certo? Então, quem tem anemia falciforme tem a célula sanguínea nesse formatozinho. Então, e o que é que acontece? Pelo fato de ter essa alteração, né, no formato, essas células elas vão se quebrar muito, tá? Porque assim, como funcionam as células do nosso sangue? Elas estão sempre se renovando, né? Então, ela dura um certo período, essas células, essas hemácias. Aí, quando elas envelhecem, elas se quebram, que a gente chama de hemólise, essa questão de quebrar, tá? A gente chama de hemólise. Então, essa célula se quebra e outras, vamos dizer assim, se renovam, né? Tá sempre se renovando. Vai renovando ali, e quando vai renovando aquele sangue, as velhas vão se quebrando. É assim que funciona. Porém, na anemia falciforme, essas células elas se quebram com muita frequência por conta do formato delas. E isso faz o quê? Faz com que não dê tempo de renovar as células sanguíneas, né? Então, antes de haver essa renovação, né, antes dessas células ficar velhas, elas estão lá se quebrando, se quebrando, se quebrando, se quebrando. Então, isso faz com quê? Com que haja uma diminuição das hemácias, né? Porque elas se quebram tanto que não está dando tempo de renovar. Então, se diminui essas hemácias, a pessoa vai ter anemia, certo? Então, ela vai ter anemia e vai também diminuir o aporte de oxigênio naquele corpo, né? Porque não são elas que levam o oxigênio por todo o corpo. Então, se elas estão diminuídas, essa parte de oxigenação do corpo também vai estar diminuída. Entenderam? Então, a criança que tem anemia falciforme, ou adulto, quem seja, vai ter esse problema, né? Vai ser uma pessoa anêmica, porque tem poucas células vermelhas no sangue, e também a parte de oxigenação, né? De circulação ali, de oxigênio mesmo, no corpo, no seu corpo, vai ser baixa, tá? É uma doença hereditária também, então é uma doença genética. Se alguém da família tiver, corre o risco de outra pessoa que nascer tenha também. E é caracterizada pela alteração dos glóbulos vermelhos do sangue, que foi o que eu expliquei, tornando-se parecidos com uma foice. Por isso o nome falciforme. Essas células têm sua membrana alterada e rompe-se mais facilmente, causando anemia, né? Que foi o que eu disse também. E uma curiosidade, minha gente, que tá falando que essa condição é mais comum em indivíduos de raça negra, tá? Então, é uma doença que é mais comum em negros. Só que, porém, aqui no Brasil, representa cerca de 8% apenas dos negros, né? Por conta dessa mistura de raças que tem aqui no Brasil, né? Então, a gente sabe que
tem o sangue puro, vamos dizer assim, né? A raça é todo mundo misturado. É por conta dessa mixigenação, eu acho que é esse o nome, racial, né? Que tem aí a anemia falciforme aqui no Brasil, ela é distribuída de forma igual, assim, não tem essa de que é mais para negros. É importante não confundir a anemia falciforme com a anemia ferropriva, que é causada por deficiência de ferro, né, minha gente? A gente tem a anemia ferropriva, que é aquela que a gente faz o nosso exame de sangue, né? Aí tá lá, que é a hemoglobina, hematócrito, ali tá baixo, né? Então aí a gente vê, não, tá com anemia. Aí tem que tomar sulfato ferroso, né? Tem que tomar ferro. Então, tem que tomar sulfato ferroso. Este é um tipo de anemia diferente, né? Que é a anemia ferropriva, você resolve com ferro. Só ingerir alimentos com maior nível de ferro, tomar o ferro também, né? O sulfato ferroso e vai resolver o problema. Porém, quem tem esse tipo de doença, é uma doença, né, que ela é para sempre, ela não tem cura. E os sintomas, né? Então, pode ser manifestado de forma diferente e os sintomas eles vão aparecer principalmente a partir dos 6 meses de idade. Antes disso, vai ser mais difícil apresentar sintomas. Então, o que é que vai causar na criança ou no adulto que tem essa doença, né? Mas aí a gente tá falando de criança. Mas crise de dor, né? Então, assim, são pessoas que sentem muita dor, principalmente na parte dos ossos e na parte das articulações, né? Então, são pessoas que sentem muita dor, né? Por conta do formato da hemácia. Então, sente muita dor, porque também a oxigenação ali é pouca, né? Então, assim, vamos dizer assim, a principal queixa de quem tem anemia falciforme são as dores. Então, são pessoas que têm que estar sempre tomando muito analgésico, vivem, né, de analgésico, na realidade. Causado pela obstrução de pequenos vasos sanguíneos, né? Então, as dores são causadas por conta da obstrução dos vasos, né? Então, não tem como circular normalmente, né? Porque aquele formato de hemácia vai acabar obstruindo aquele vaso, né? Prende ali no vaso, porque a forma redondinha da hemácia, ela é uma forma de ela circular bem assim, de forma legal no sangue. E esse outro formato não. Aí ela obstrui os vasos e isso ajuda a causar as dores. E geralmente essas dores estão associadas ao tempo frio, à infecção, período pré-menstrual, né? Problemas emocionais, gravidez. Então, assim, é terrível. Quem tem essa doença é terrível. A anemia falciforme, ela também vai causar icterícia, né? Que a icterícia eu tinha falado para vocês, que é um tipo de pigmento, né? Que os bebês, eles nascem, né? Então, nascem ali, aí tem esse pigmento que vai, com o tempo, ele aumenta um pouquinho depois que aquele bebê nasce e que dá aquela cor amarelada na criança, né? E que tem que tomar a vitamina D, né? Então, por isso a importância de colocar no sol. Aí, aquele bebezinho que está com icterícia, que não está conseguindo, vamos dizer assim, sarar, voltar ao normal, aí tem que fazer a fototerapia, né? Que é o banhozinho de luz. Então, o bebezinho que tem anemia falciforme, ele vai desenvolver icterícia, tá? Ele vai ficar bem amarelinho, né? Por conta da quebra mesmo das hemácias. Como eu não falei que as hemácias elas quebram muito, aí a quebra dessas hemácias vai gerar um maior aumento do pigmento, né? Da bilirrubina, o nome do pigmento, tá? Bilirrubina, icterícia é a doença. O nome do pigmento que deixa o bebê amarelado, os olhinhos amarelados, se chama bilirrubina. Um outro probleminha que a anemia falciforme causa também é a síndrome mão em pé, né? Então, como eu falei que obstrui, né, os vasos por conta do formato das hemácias, isso vai, além da dor, vai causar também esse inchaço, tá vendo? É como se fosse uma inflamação mesmo, né? Fica tudo inchado, né? Que é edema que a gente fala, né? O edema tudo inchadinho ali, fica vermelho também, tá? Então, que é o que a gente chama de rubor, o eritema, né, quando fica vermelho. Então, é um dos sintomas também. Pode causar infecções também, né? Por quê? Porque mexe com o sistema imunológico daquela criança. Então, o sistema imunológico daquela criança vai acabar sendo alterado, né? Por quê? Porque, não falei para vocês que as células de defesa faz parte do sangue,
né, que são os glóbulos brancos. Então vai estar, por conta das hemácias, vai ter também uma alteração aí, tá? Então vai ser um bebezinho que vai ter infecções frequentes, né? Vai ter qualquer coisa, a imunidade vai estar muito baixa, então qualquer coisa já adoece. E fala-se que é assim, que ao primeiro sinal de febre, deve-se procurar um hospital. Por quê? Porque a gente sabe que febre é o primeiro sintoma de infecção. Quando você está com infecção, o primeiro sintoma que aparece ali é a febre. Então, deu febre, já tem que levar para o hospital, que é sintoma de infecção. E também a úlcera de perna, né? Então, ela é mais comum na adolescência, né? Depois que aquela criança ela cresce, que chega na adolescência, aí ela é mais comum desse tipo de úlcera, né? Que é uma ferida, geralmente próxima aqui ao tornozelo. E por conta da circulação, né? Da oxigenação, que tem essa dificuldade. Então, por conta disso, pode aparecer essas úlceras. E que se não for bem cuidada, gente, pode levar anos para sarar, né? Então, é bem complicado. Quem tem esse tipo de doença vive assim de uma maneira muito boa, não. Então, um outro tipo de doença que nós temos, né, que o teste do pezinho ele detecta, é a fibrose cística. Essa fibrose cística, ela está mais relacionada com a parte pulmonar, certo? Porém, ela também pode atingir o sistema digestório daquela criança, tá? Pode também em outras áreas do corpo, mas ela é mais comum ali no pulmão. E o que seria essa fibrose cística, né? Então, fibrose cística é como se fosse um acúmulo de secreção, é como se aquele pulmão ele produzisse muita secreção, mesmo a criança sem estar doente com alguma doença respiratória, mas o próprio corpo ele começa a produzir essa secreção, esse muco, que a gente chama, que é um muco muito grosso, viscoso e pegajoso. Parece um tipo de catarro, entendeu? Só que não é catarro, é um muco, parecido com catarro. Então, quem tem essa doença produz esse muco em excesso. Então, é um muco que ele vai estar sempre obstruindo ali os pulmões, ali as cavidades respiratórias. Então, são pessoas que têm que estar sempre fazendo uso de oxigênio, de nebulização, tá? Por isso que eu coloquei a foto dessa menininha aqui com um nebulizador, porque eles estão sempre fazendo uso de oxigênio e nebulização. Porque esse muco, ele obstrui ali a passagem de ar, né? Então, não vai conseguir respirar direito. Então, tem que ser feito esse uso de oxigênio, né? Essa oferta de oxigênio. Então, é uma doença também hereditária. Sua principal característica é o acúmulo de secreções, né, mais densas e pegajosas nos pulmões, no trato digestivo e em outras áreas do corpo. Tá? Então, como eu falei, o lugar mais específico vai ser nos pulmões. Essa secreção vai estar aí formada nos pulmões. Mas pode acontecer de criar em alguma parte do aparelho digestivo também, principalmente no baço. O baço também ele é bem comum, tá? O baço não, gente, perdão, o pâncreas. Baço não, estou doida aqui. O pâncreas, tá? O pâncreas também é bem comum que aconteça o acúmulo dessa secreção. Então, a fibrose cística é causada por um gene defeituoso, que faz com que o corpo produza um líquido anormal, né, e denso e pegajoso, conhecido como muco, que acumula nas passagens respiratórias dos pulmões e também no pâncreas, né, que foi o que eu falei, acabei de falar. É onde mais se acumula, pâncreas e pulmões, né? Então, a criança ali não consegue respirar de jeito nenhum por conta do muco, né? Esse amontoado de muco resulta em infecções pulmonares que podem colocar a vida do paciente. Então, é muito comum quem tem fibrose cística desenvolver muita pneumonia, né? Porque a gente sabe que a pneumonia ela é causada por uma bactéria e vai causar acúmulo ali nos pulmões. Então, por conta disso, é muito comum quem tem fibrose cística desenvolver pneumonias e outras infecções também do aparelho respiratório. Podem levar a problemas digestivos graves também e a doença pode afetar as glândulas sudoríparas e o sistema reprodutor masculino. Também pode afetar essa parte da produção de suor, né? Pode, vamos dizer assim, entupir, né? E o sistema reprodutivo também pode ser alterado, só que é mais difícil.
E quais são os principais sintomas? Entupimento do intestino, né, por conta do acúmulo de secreção, então o bebezinho ali não vai conseguir fazer cocô, né, então vai ter problema de constipação, é terrível. Dificuldade para ganhar peso, tosse com secreção, desidratação sem motivo aparente. Com o passar dos anos, o paciente pode apresentar perda de peso, desnutrição progressiva, porque é uma pessoa que ela não consegue se alimentar bem. Então, se ela não se alimenta bem, consequentemente, ela vai perder peso, né? Sempre vai ser baixo peso essa pessoa. Tosse crônica com muita secreção, sinusite crônica, formação de pólipos nasais, tá? Pólipos são tipos, como se fossem cistozinhos que nascem dentro do nariz. Aí, tipo, impede a passagem de ar também. E esses pólipos, têm que ser removidos de forma cirúrgica. Doença hepática pode causar também doenças do fígado, diabetes, infecções respiratórias e infertilidade. Olha o tanto de coisa que uma doença só ela pode trazer para uma pessoa, né? Então, é uma doença assim bem grave também. Essa parte de triagem do teste do pezinho, né, sempre são doenças graves, bem graves mesmo. Nós temos também a deficiência da biotidinase, tá? Então, essa parte da deficiência da biotidinase, ela é bem parecida com a fenilcetonúria, né? Vocês lembram que a fenilcetonúria, como eu falei, eles não produzem a enzima que quebra aquele aminoácido, que ajuda no metabolismo daquele aminoácido lá, fenilalanina, e aquele aminoácido vai causar acúmulo, né? Vai se acumular no organismo e vai causar os problemas. Aqui tem o nome, deficiência da biotinidase. Deficiência, ou seja, aqui a gente já vê que não produz a biotina, tá, minha gente? A biotina é um tipo de vitamina que ela é presente em alguns alimentos, principalmente proteínas, né? Principalmente proteínas. Então, a biotina, ela está presente em alguns alimentos, né? Então, é uma vitamina, proteína não, gente, é uma vitamina que ela está presente em alguns alimentos. E é uma vitamina assim, bem importante para o nosso corpo, né? Ela ajuda o nosso sistema em várias maneiras. E né, quem tem esse problema aqui, o organismo não consegue obter a vitamina. Então, você come aquele alimento, mas é como se não tivesse aquela vitamina naquele alimento. Não consegue, vamos dizer assim, absorver aquela vitamina. Então, vai ter uma deficiência dessa vitamina no nosso corpo, entendeu? Aí as reações, aqui eu só falei mais como era que acontecia a produção, né, das enzimas e tudo. Mas é isso, minha gente, que vai acontecer. Vai ter essa deficiência da biotina. O importante é que vocês saibam disso. Deficiência da biotina, então, é um tipo de vitamina que a gente não vai produzir no nosso corpo. Nem o corpo vai produzir, e o alimento que você vier ingerir que tenha essa proteína não vai adiantar nada, é como se você não nem tivesse ingerido, certo? Então, e essa vitamina, ela ajuda também na parte de metabolização de algumas enzimas. Então, aquele processo de metabolizar, lembra que eu falei? De ter que quebrar, né, para fazer a metabolização. E ela ajuda em algumas enzimas. Então, se ela não está presente ali no organismo, né, então vai dificultar também esse processo metabólico. O diagnóstico precoce com o início do tratamento, ainda nos primeiros meses de vida, assegura o bebê uma vida normal, sem qualquer sintoma de doença. E quais são os principais sintomas, né, da deficiência? Então, vocês vão ver o que, vamos dizer assim, essa vitamina, o tanto que ela é benéfica para o nosso corpo. E quando ela não está no nosso corpo, quando ela não é produzida, olha o que ela vai causar. Pode desenvolver alopecia, queda de cabelo. Então, vai ser aquela criança que vai ter o cabelo bem ralinho, tá? Quase sem cabelo, tá vendo, minha gente? O que uma vitamina faz, né? Vamos dizer assim, o que a falta dela, né, no caso. Atraso de desenvolvimento. Então, vai ter aquela criança também que não vai desenvolver de forma normal para a idade dela. Pode causar convulsões, infecções de pele, dermatites na pele, conjuntivite no olho, perda da audição,
problemas respiratórios, a criança pode entrar em coma. Então, ela vai ter problema respiratório, vai ter problema visual, pode ter problema auditivo. Então, vai mexer com essa parte também da gente, dos órgãos do sentido, né? Uma criança pode entrar em coma, ela pode ter dificuldade para alimentação, infecções, aumento do fígado, problemas na fala, aumento do baço. Então, assim, é uma série de problemas que a deficiência dessa vitamina vai causar no nosso organismo, certo? Então, a criança, ela nasce sem a produção dessa vitamina, né? Ela não consegue absorver essa vitamina dos alimentos. Então, a falta dessa vitamina pode causar isso tudo. Tá vendo? Aí, consegue ser controlado se fizer o tratamento, tá? Tem que fazer o tratamento também de forma antecipada. Precoce, aliás. E a última doença, né, que o teste do pezinho ele vai triar, é a hiperplasia adrenal congênita. Aí você vai dizer, Ave Maria, professora, o que é isso? Né? Então, minha gente, olha, toda vez que vocês virem a palavra adrenal vem de rim, tá? Toda vez que vocês virem essa palavra adrenal, quer dizer rim. É alguma coisa do sistema ali urinário do rim ali, certo? Porém, a parte adrenal quer dizer, são as glândulazinhas que a gente tem suprarrenais, que são essas glândulazinhas que ficam aqui, acima do rim, né? Eu coloquei o desenho do rim para vocês verem. O rim, né, é como se fosse 2 carocinhos de feijão. E essa partezinha que fica acima aqui do rim são as glândulas suprarrenais, né? Então, o problema de quem tem essa doença vai ser exatamente nessas glândulazinhas, certo? Então, o que é que diz? Que é uma doença genética também, caracterizada por distúrbios do funcionamento das glândulas adrenais. Então, toda vez que vocês virem a palavra glândula, vocês lembram de hormônio, né? Glândulas são que produzem hormônios, né? Eu não falei da tireoide, a tireoide é uma glândula, então ela produz os hormônios T3 e T4. Aqui nós estamos falando também de uma glândula, que é a glândula suprarrenal, que é aquela supra que fica acima do rim, né? Então, existem dois hormônios que a suprarrenal ela também produz, que é o cortisol e a aldosterona. O cortisol, eu já falei em uma aula para vocês em saúde do trabalhador, né, sobre cortisol, que o cortisol ele está ligado à questão do estresse, né? Ele está ligado ali à questão do estresse, à questão da imunidade, né? Por quê? Porque quando o cortisol ele está extremamente alto, vamos dizer assim, muito produzido em grande quantidade do nosso corpo, o cortisol, ele vai fazer com que a gente tenha muito estresse. E o estresse, ele faz com que a nossa imunidade vá lá para o chão, né? Com que caia. Então, toda vez que vocês virem a palavra cortisol, vocês lembram, é um hormônio do estresse, né? Então, tanto ele age nessa parte do estresse, como ele também ajuda na manutenção da glicose no nosso corpo, né? Então, na manutenção, vamos dizer assim, para a gente ter a quantidade certa de glicose no nosso corpo. Quem trabalha com essa parte também é o cortisol. E a aldosterona, ela vai estar mais na parte de sódio, ali, de sódio e potássio no nosso corpo, né? Porque a gente tem vários eletrólitos que a gente precisa no nosso organismo para que a gente viva bem, né? Que tenha um organismo saudável e que tenha um bom funcionamento dessa parte, principalmente dessa parte metabólica. Então, a parte do sódio, né? Que é o sal, o próprio sal, a gente precisa dele, a gente não pode ter em excesso, né? Porque quando a gente tem excesso ali no nosso corpo, a gente pode desenvolver uma hipertensão, né? A pressão alta. Porém, mas a gente precisa do sal também no nosso organismo, a gente precisa. E quem faz o controle dessa parte de sal, da quantidade de sal ideal que tem que estar no nosso corpo também, é a aldosterona, tá? Então, cortisol é a parte da glicose, que é o açúcar, e aldosterona a parte do sódio, que é o sal. Quando tem esse probleminha aqui da hiperplasia adrenal, vai haver uma alteração nesses hormônios, desses 2 hormônios. Então, eles não vão estar sendo produzidos de forma adequada. Então, vai haver todo um desequilíbrio nessa parte, tá? Então, falar assim, ó. Os hormônios cortisol e aldosterona, produzidos em menor quantidades,
eles participam de várias funções importantes e são responsáveis pela manutenção do nível de glicose no sangue e pela conservação da água e sal no organismo, dentre outras funções. O cortisol é também o principal hormônio que atua na resposta ao estresse, foi o que eu falei. E quanto mais cedo a hiperplasia ela for diagnosticada, né, mais rápido é iniciado o tratamento com reposição hormonal. Então, nesse caso, eles vão ter também a diminuição desses hormônios. Então, vai haver esse desequilíbrio também, né, nessa parte metabólica. Aí é preciso também fazer o tratamento, né, com hormônio. Então, eles vão começar a tomar hormônio, os hormônios que estão em nível baixo, para ficar no nível normal e haver o equilíbrio, né, e a manutenção ali do metabolismo de forma normal, da forma certinha como tem que ser, tá bom? E quais são os principais sintomas, né, assim, que tem quando a alteração, né, quando a criança ela tá com essa doença? Então, assim, ó, tá falando assim, que quando isso acontece, o cortisol é o hormônio que se torna deficiente e os hormônios andrógenos masculinizantes aumentam seus níveis. Então, os hormônios masculinos, né, como a testosterona, por exemplo, eles vão aumentar, né? O cortisol e o aldosterona, eles vão diminuir, vão cair, vão ficar um nível abaixo do normal. E os andrógenos, como masculinos, né, como por exemplo a testosterona, eles vão aumentar. Então, se eles vão aumentar, no homem, se for um menino, o que vai acontecer? Vai aumentar os pelos, tudo que acontece nos homens, né? Vai ter um aumento de pelos ali. E se for na mulher, aí a mulher vai começar a ter características masculinas, né? Então, do mesmo jeito, aumento de pelos, o aumento do clitóris, né? Então, o clitóris daquela menininha, daquela criança, ela vai ficar bem grandão, né? Fica bem grandão, ao ponto de ficar parecido um mini pênis. Eu não sei se vocês já viram, que tem aquelas mulheres que elas têm o clitóris bem formados, assim, bem grandes, e tem alguns que parecem um mini pênisinho. Então, o que causa isso é a alteração do hormônio, dos hormônios masculinos, né? Que quando eles estão em quantidade elevada, aí causa isso na pessoa, tá? Então, a hiperplasia adrenal pode causar isso. E está dizendo também que pode levar ou não a uma perda acentuada de sal e ao óbito. Então, como eu disse, que a aldosterona, né, ele é quem faz o equilíbrio do sal, do sódio no nosso corpo. E por conta disso, como a aldosterona vai estar embaixo, ele não vai fazer esse equilíbrio, né? Então, esse sal ele vai acabar diminuindo no nosso corpo e a gente pode vir a óbito, tá? E o tratamento deve ser contínuo ao longo da vida. Então, a criança ela vai tomar os hormônios para o resto da sua vida, tá? Vai ser um tratamento contínuo. Pronto. Saindo do testinho do pezinho, né? Do teste do pezinho, nós vamos entrar no teste do olhinho. O teste do olhinho, ele vai ser para detectar doenças oculares, né? Doenças da visão. Então, vários tipos de doenças congênitas a criança pode nascer, né? Então, ela pode nascer com glaucoma, ela pode nascer com cegueira, né? Então, ela pode nascer com catarata. Então, vários tipos de doenças do olho, a criança ela pode nascer com ela. E às vezes você só olhando visualmente você não vai conseguir detectar. Então, precisa ser feito o teste do olhinho. Aí, como é feito esse teste do olhinho? Né? O teste do olhinho, ele é indicado se fazer no internamento, né? Antes da criança receber alta. Então, ele é feito lá dentro mesmo do hospital, né? Feito por um pediatra que está capacitado para fazer, né? Então, ele vai pegar o aparelhinho, que é o oftalmoscópio, que é tipo esse aparelhinho aqui, ó. E esse aparelhinho, ele emite uma luzinha vermelha, né? Ele aperta e sai uma luzinha vermelha. Aí, essa luzinha, ela tem que ser direcionada para o olho, né? Então, tem que ser feito nos dois olhos. Então, direciona para o olho. E o olho, ele tem que emitir um reflexo. Então, o olho, ele tem que emitir um reflexo também vermelho. Se a luzinha que você coloca é vermelhinha, o olho vai emitir um reflexozinho vermelho também. Quando não emite esse reflexo vermelho, né? Quando o reflexo ou ele fica escuro ou ele fica branco,
isso quer dizer que tem algum problema no olho daquela criança, tá? Tem algum problema ali. Aí eu coloquei uma foto aqui pra vocês verem. Ó, tem que ficar vermelhinho assim, ó. Tá vendo? Tem que ficar vermelhinho também. Se ficar branco, ó, tá vendo? Se ficar escuro, tá? Aqui também tá claro. Aí não é certo. Então é porque tem algum problema aqui no olho, na visão daquela criança. Aí quando isso acontece, esse bebezinho, ele tem que ser encaminhado para um oftalmologista, né? O oftalmologista vai fazer outros exames para tentar diagnosticar qual é o tipo de problema que aquela criança tem, né? Qual é a doença que aquela criança tem, certo? Então, como eu falei, tem que ser feito no hospital ainda, antes da criança receber alta. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu ainda não falei. Pronto, se isto não ocorrer, o exame deve ser feito logo na primeira consulta de acompanhamento, né? Então, se caso o bebê não passe por esse exame na maternidade, enquanto ele está lá, internadinho, na primeira consulta de acompanhamento, né, que o bebê tem que fazer a primeira consulta mais ou menos 7 a 10 dias depois que ele nasce, aí tem que ser feito o teste do olhinho. Um outro teste também que faz parte da triagem neonatal é o teste da orelhinha, né? Então, o teste da orelhinha vai ser para quê? Para detectar problema auditivo, né? Então, geralmente, alguma deficiência auditiva, né? Surdez. Aí é feito, geralmente também é feito quando o bebê está internado, tá? Então, ele é para ser feito mais ou menos no segundo ou terceiro dia de vida dele. Então, normalmente é feito lá no hospital mesmo, quando ele está lá. Tá? Então, como eu coloquei aqui, ó, no segundo ou terceiro dia de vida, tá? Que deve ser feito. O bebezinho, ele tem que estar dormindo para realizar esse exame, porque ele vai estar ali quietinho, aí não vai ter alteração. E é um exame que ele é indolor, né? Então, o bebê não vai sentir nada, nada, certo? Então, coloca o aparelhinho no ouvido e vai medir lá a questão das ondas e ver se aquele bebê está escutando, né? Então, que é feito, ó, tá vendo? Porque problemas de surdez, pessoal, a criança, como a gente diz, né? A criança nasceu surda, né? Principalmente a parte de herança familiar também, herança genética, acontece muito, tá? Eu tenho uma prima que ela tem um filho, o filho dela, ele é deficiente auditivo, né? Ele é surdo. E a irmã dela, que também é minha prima, já tinha um menino. Aí ela engravidou de uma menininha e quando teve a menina também nasceu com problema auditivo, né? Então você vê que ali foi de herança, né? Familiar. Os dois são surdos, né? Os dois primos. As crianças nascidas fora do ambiente hospitalar devem fazê-lo antes de completar 3 meses de vida. Caso a criança tenha, né? Caso a criança ela não nasceu no hospital, então ela tem que procurar, a mãe tem que procurar fazer esse exame nessa criança até no máximo 3 meses, né? Mas o ideal é que seja feito o quanto antes, né? Porque qualquer alteração que tiver ali, né, é mais fácil fazer um tratamento. Não precisa, como eu falei, o teste da orelhinha do bebê tem que ser feito dormindo e não machuca, é indolor. Leva mais ou menos 10 minutinhos para ser feito. E por último, nós temos sim, eu esqueci de dizer, minha gente, sobre o teste da orelhinha. Caso dê alguma alteração naquele exame, aí tem que ser encaminhado, tá? Para fazer outros exames mais profundos, né? Como audiometria, outros tipos de exames. E quem faz o teste da orelhinha é o fonoaudiólogo, tá? E o teste do coraçãozinho, que é o último teste, é para ver se aquela criança ela tem algum problema cardíaco, né? Nasceu com alguma cardiopatia congênita. Porque acontece, né? Do bebezinho nascer, né, com algum problema cardiovascular. Então, o exame que vai ser feito é o teste do coraçãozinho. Então, ele é realizado também lá no hospital, né? Quando ele nasce. Então, ele é realizado ou no dia que ele nasce ou no segundo dia, entre 24 e 48 horas. Então, como é que é feito, né? É colocado um oxímetro. O oxímetro é o aparelhinho que ele mede a oxigenação
do corpo da gente, né? Então, quanto de oxigênio está sendo circulado ali no sangue, né? Está sendo circulado ali no sangue. O normal é que seja acima de 95, a partir de 95. Se tiver abaixo de 95, quer dizer que aquela pessoa não está com oxigênio suficiente no corpo, né? Vai precisar, vamos dizer assim, tomar oxigênio, né? Receber oxigênio. Então, tem que ser a partir de 95. O normal de uma pessoa, quando vai fazer a medição com um oxímetro, dá 98, 99, né? Normalmente é isso, 99 a 98. Então, a criança, ela dá abaixo de 95, quer dizer que ela não tá bem, tá? Então, como é que é feito? Pega esse oxímetro, aí ele é colocado, primeiro, tem que ser feito no membro superior, na mãozinha direita. Então, vai pegar esse oxímetro, ó, tá vendo? Essa partezinha aqui, ó. Aí vai prender, primeiro vai ser prendido na mãozinha direita. Aí vai medir, vai ver lá quanto tá de saturação, né? Como eu falei, tem que estar de 95% para lá, 95% a 100%. Depois que fizer na mãozinha, vai pegar esse oxímetro e vai colocar no pé. Aí escolhe, pode ser o pé direito ou esquerdo, tá? O importante é só da mão que tem que ser direita. Já no pezinho, tanto faz. Aí coloca no pezinho e mede de novo, certo? Se der alteração, se der de 95 para baixo, essa criança ela tem que ser levada para fazer um ecocardiograma, né? Que é um exame mais detalhado do coraçãozinho dela, né? Da questão dos batimentos, né? De tudo isso, da parte do coração mesmo. Então, a criança ela tem que ser levada para fazer esse eco, certo? Mas só se for menor que 95. Se der maior, a partir de 95, é porque a criança está normal. Certo? Então, o teste é simples, gratuito e indolor. Pronto, eu já expliquei tudo que está aqui nos slides. Certo? Então, depois vocês leiam os slides, né, com calma também, porque pode ser que tenha ficado algum detalhe que estava nos slides e eu não comentei. Então, leiam com cuidado, com atenção, tá bom? Aqui eu tô só mostrando como é que funciona. O oxímetro, o aparelhinho que vai ser colocado é esse, tá? Na mãozinha, depois no pezinho e vai ser medida aqui no aparelho, tá? Primeiro na mãozinha direita e depois no pezinho. Aqui é tipo o resumozinho, tá bom? E acabamos nossa aula, gente. Então, quinta-feira a gente se vê, né? Tiverem dúvidas, anotem e me perguntem, tá bom? Então é isso. Então tenham uma ótima noite e beijos pra vocês.